Olá, pessoal! Me chamo Natana, sou psicóloga e esse é mais um vídeo do quadro Como Criar Filhos com base na terapia do esquema. E nós estamos falando de cada uma das 5 grandes necessidades emocionais preconizadas pela terapia do esquema, que, segundo essa teoria, devem ser as nossas importantes guias na condução de um filho. E hoje nós vamos falar sobre a 4ª necessidade, que é a necessidade de empatia. E que está muito vinculada a, de fato, a gente, enquanto pais, compreendermos os nossos filhos emocionalmente, levarmos em consideração as necessidades deles e não nos voltarmos excessivamente para as nossas necessidades. Eu sei que, enquanto adultos, nós temos muitas demandas da nossa vida, nem sempre as coisas estão acontecendo da maneira que a gente gostaria, nem sempre a gente está num relacionamento saudável ou com questões a nível de outras relações mais macro na nossa vida funcionando bem. E tudo isso, às vezes, pode fazer com que as pessoas se coloquem num foco muito exclusivo das suas necessidades e negligenciem as necessidades dos filhos. Da mesma forma, gente, isso daqui cabe muita atenção, inclusive atenção para essa parte. Nós precisamos cuidar muito, principalmente quem vai ter mais que um filho ou já tem mais que um filho, porque muitas vezes, sem perceber, os pais acabam se voltando muito para um filho e negligenciando as necessidades do outro, até porque cada filho tem um estilo de temperamento, vai demandar mais ou menos da gente, e é muito fácil daqui a pouco acabar daquele filho que demanda menos, ou enfim, né, que de alguma forma a gente não se identifica tanto, ou que N questões estão por detrás que a gente negligencie necessidades e comprometa essa questão, como eu falei, da empatia. E quando essa necessidade ela é comprometida, é muito comum a formação de esquemas como autossacrifício, ou seja, a pessoa achar realmente que as necessidades dela não importam e começar a sempre ser assim na vida com as outras pessoas, no sentido de sempre se deixar em segundo plano, focar mais nos outros do que em si mesmo, porque aprendeu isso dentro da sua referência emocional. Outro esquema muito comum é busca por admiração, a pessoa começar a fazer em excesso coisas para receber admiração, atenção das outras pessoas, porque ela não teve isso validado adequadamente, principalmente pelos pais, pelos cuidadores, pela família de origem. Então a pessoa busca muito ao longo da vida esse foco de eu preciso ser vista, eu preciso receber atenção, eu preciso receber a aprovação, porque lá no passado muitas vezes eu não senti essa aprovação, esse reconhecimento, ou mesmo agora ainda não sinto isso, então eu fico muitas vezes, inclusive usando o autossacrifício para tentar ter essa aprovação, ou me destacando muito, fazendo muitas coisas para, através delas, tentar suprir isso. E a outra que é a subjugação, que é a pessoa muitas vezes não realmente validar os seus direitos adequadamente, ficar se submetendo ao controle das outras pessoas por de fato não acreditar que tenha esses direitos legitimados, achar que de fato os outros possuem mais direitos e que ela precisa se sujeitar a isso, aderir a isso e desconsiderar as suas próprias necessidades. Então, tende realmente a colocar a pessoa numa postura muito desfavorável ao longo da vida, porque, como eu falei, a pessoa passa a acreditar que os seus direitos não importam e isso faz com que ela se coloque de forma bastante desfavorável nas relações e ser alvo muito fácil, uma presa muito fácil de pessoas mais aproveitadoras, que vão visualizar isso como uma oportunidade para ter muitas vezes os seus direitos excessivamente considerados em prol dessas pessoas com esses padrões a fazerem o que elas querem. Então, inclusive é muito comum configurações de relacionamento em que uma pessoa é muito generosa por justamente ter esses padrões e que a outra pessoa acaba sendo mais egocêntrica
e se aproveitando dessa generosidade, o que torna as relações desproporcionais, com muitos direitos para um lado e muitos deveres para outro. Então, essa necessidade realmente de empatia é algo muito importante, que a pessoa entenda que as necessidades dela importam, que ela tem direitos e deveres, que ela não tem só deveres como os outros, mas que ela tem direitos de ser considerada e de ter as suas necessidades emocionais validadas e atendidas. Tá bom, gente? Era isto. Espero que ajude vocês. Um abraço e até breve!